Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. O livro mais chato que eu tenho sobre Império Romano que eu já li. Então peço que se inscreva no canal, assine as notificações e vamos a mais esse vídeo. Eu sou o professor Adolfo Eucler, estava esquecendo de me apresentar, ok? Então nos acompanhe e bora! Hoje eu venho falar para vocês do livro mais chato que eu tenho sobre o Império Romano. E o livro mais chato que eu já li, na minha opinião, é esse aqui, ó. Max Weber. E por que eu digo que esse livro ele é muito chato, cara? Assim, literalmente, cara. Esse livro aqui, ele me deu mais canseira de ler do que os 5 volumes do Guglielmo Ferreiro, do que os 2 volumes do Gibbons, do que ler Michael Grant, SPQR, e olha o tamanho. E por que esse livro ele é tão chato de ler? Porque olha o tema, Max Weber, História Agrária Romana, Martins Fontes. O que é História Agrária Romana? É delimitação de terra, é tamanho de terra, é contagem, é quanto custava. Tipo, é, é muito chato de ler esse livro. Ele traz informações muito importantes e relevantes. Ele traz informações muito importantes e relevantes, né? Ele traz informações assim. Só que eu não aconselharia esse livro para você que está iniciando o estudo do Império Romano. Porque, cara, é chato. Você quer ver guerra, você quer ver sangue, você quer ver briga política, você quer ver rei levantando, rei descendo, cidade sendo destruída. Você estuda Império Romano para ver isso, cara. Não, se você falar para mim que você estuda Império Romano por causa de outra coisa, aí é mentira. É porque você gosta de ver guerra, porque você quer ver sangue, você quer entender como que os romanos gostavam tanto de guerra, não é? Pô, é a parte legal da história. É a parte divertida. E é exatamente isso que você não encontra aqui. Aí eu tava conversando com um amigo que é especialista em literatura alemã, e ele falou assim, mas claro, Adolfo, o pai da burocracia moderna é Max Weber. Se tem um cara que é burocrático no seu pensamento, é esse cara aqui. E você percebe. E é perceptível, velho. Porque assim, esse cara, assim, como professor, é um cara, deve ter sido um cara absurdo. Sério, absurdo. Porque a maneira como ele é detalhista com o tamanho da terra, com a discussão, com a possibilidade de tamanho, alienação de... O cara, ele pega tudo na questão jurídica, cara. O cara é monstro no conhecimento. Monstro. Mas olha, eu vou falar pra você. Esse livro, chato pacas. Professor, mas é que o senhor não conhece a obra do Max Weber. Claro que eu conheço. Eu tenho aqui o livro Duas Vocações do Weber. Eu tenho aqui a Ética Protestante do Capitalismo. Esse livro aqui eu já li pelo menos umas 4 vezes na minha vida. Esse livro aqui é super legal de ler. Super legal de ler. Mas não é chato. Só que esse aqui, bicho, vai falar pra você. É chato pra dedéu. Pra não dizer outra coisa. É muito chato de ler. Se você não está acostumado com leitura, não lê esse livro. Se você não está estudando Império, se você não está estudando Império Romano, mas não quer se prender, se você não quer se tornar ser especialista em uma coisa, não leia este livro. Tipo, quando você já leu tudo sobre o Império Romano, aí você fala, não, pô, agora eu preciso ler mais uma última coisa. Isso aqui é o boss final. Isso aqui é o boss final de Império Romano. E olha que eu já li muita coisa sobre o Império Romano, e isso aqui é o boss final do Império Romano. É a definição que eu dou pra você. Porque, cara, não, olha, se você pegar de cara, você morre. Você desiste. Você fala, não vou estudar essa porcaria de Império Romano não, cara, porque é chato pra caramba. É muito mal, é muito mal. Só que é devido ao tema. A estrutura de pensamento, o detalhamento que ele tem aqui, é visível aqui e é visível no livro Duas Vocações, que é um livro fininho dele. É bem visível. Mas esse aqui é o tema, cara. O tema é pesado. O tema, a abordagem dele, que é estudar essa parte da Terra, que é muito legal, que é relevante até para nossos dias. Só que assim, né, é muito específico. É muito específico. Me permitam falar um pouquinho, por exemplo, desse livro que eu já li 4 vezes. A primeira vez que eu li esse livro é que eu tinha uns 17 anos de idade.
Eu tinha 17 anos de idade, e eu vi meu professor de sociologia falar, e eu peguei esse livro para ler na biblioteca da escola. Era uma biblioteca que ficava acima da unidade Polo lá em Maringá, tinha uma biblioteca lá perto da escola. E aí eu peguei o livro para ler, li, cheguei pro professor depois e falei assim: professor, eu peguei o livro para ler e tipo, eu li. As primeiras 5 páginas eu entendi, as últimas 5 páginas eu entendi e o resto do livro eu não entendi foi nada. O professor olhou para mim e falou assim: meu jovem, você já fez mais do que muito estudante universitário. Eu falei: o quê? Como assim? Eu falei: você já leu o livro, cara. Tem estudante universitário que passa pela matéria de sociologia, por essa matéria do assunto do Max Weber, e não lê o livro do cara. E você já fez uma coisa que tem universitário que não faz. E olha, eu vou descobrir, e eu vou dizer para você, fazendo faculdade eu descobri exatamente isso. Tem gente que chega, faz lá o questionário, e olha que eu fiz faculdade, e comecei a fazer faculdade lá em 2015. Né? Fiz faculdade de teologia, fiz faculdade de história. Na faculdade de história terminei em 2023, então tinha professor que fazia, estudante de história que fazia isso, pulava a matéria, né? Só passava por ela, né? Então, mas esse livro aqui ele é legal de ler. É um livro, assim, eu aconselho você ter ele na sua estante, aconselho você ler. Inclusive, falou assim: não, professor, porque eu peguei para ler Karl Marx e eu entendi o que o Karl Marx queria dizer, mas eu não entendi o que esse cara quis dizer. No começo ele fala: não, pá, vou falar sobre a questão da religião, a influência dela. Os últimos 5 páginas eu entendi, mas no meio do livro eu não entendi. O cara começa a falar um monte de coisa e tal. Ele falou: não, é porque assim, você tem que entender o seguinte. Karl Marx era um cara, olha só, Karl Marx era um cara que ele não escreve para o meio acadêmico. Karl Marx não escrevia para o meio acadêmico. Karl Marx ele escrevia para o público geral. Só que o Weber, ele já tem uma visão acadêmica. Então o que acontece? Quando ele vai propor a tese, então por que você entendeu as 5 primeiras páginas? As primeiras páginas. Porque você leu a proposta dele e ao longo do trabalho dele, ele vai delinear e vai trazer informação sobre aquilo que ele estava dizendo. Então ele vai dizer do povo que estava na Alemanha, vai mencionar não sei o que, vai mencionar o calvinista, vai mencionar o pensamento do trabalho do calvinista, do católico, do protestante lá na Europa, nos Estados Unidos. Então ele pega vários documentos, várias questões relacionadas à visão do trabalho que o religioso protestante, principalmente calvinista, tem, né? E ele aplica isso. Então é isso que ele está fazendo. E aí depois que ele termina tudo isso, ele explica e conclui o raciocínio. E aí você entende a introdução e a conclusão, porque o resto do livro você vai ter dificuldade. Eu não achei chato, tá? Não achei chato, achei extremamente relevante, bem legal de ler, porque ele não fica preso a mínimos detalhes, mas ele é detalhista, mas ao contrário desse livro aqui, que é muito detalhista, muita coisa assim, tipo, você lê e você não sai do lugar, né? Esse aqui não, você vai lendo e vai saindo do lugar. Então, as informações aqui fluem mais. Já que não, a impressão que eu tenho tipo, tá ouvindo um sermão de um psicólogo há 60 minutos. Entendeu? Você já viu um psicólogo pregando em igreja? Cara, aquilo ali para mim é a definição de inferno. Entendeu? E é isso, esse sentimento mais ou menos parecido que eu senti aqui, né? Do autor falando, e pô, e não sai do lugar, e passa capítulo, passa página e não sai do lugar. Entendeu? Porque o assunto é terra. Então, é claro que o assunto não vai sair do lugar. Agora, quando você fala do assunto de história, é Júlio César, Pompeu, Crasso, é Mário, né? Então, assim, vários nomes, então a história flui. Né? Então, seria essa a minha definição do livro, acho que do boss, sobre o assunto do Império Romano. Um autor que eu gosto bastante, um autor que eu conheço, assim como Montesquieu, eu conheço bastante, conheço bem, tá? Gosto bastante. O livro mais fácil de ler deles é As Duas Vocações dele, né? Max Weber, Duas Vocações. Concordo assim com muita coisa que ele coloca no livro, que ele é fininho, mas ele traz muitas definições bem legais sobre a função do professor e tal. E a Ética é a grande obra dele, a obra que ele é conhecido, né? Ele tem outras obras que são, acho que talvez até mais importantes do que essa, mas essa aqui é por onde ele foi conhecido. É a grande obra principal dele, que ele é lembrado na escola, no ensino médio,
que ele é lembrado nas faculdades, que ele é lido, comentado no YouTube. E aí ele tem outras obras que, né, extremamente importantes, relevantes para discussão sobre outros temas, mas vou falar para você. Quer comprar? Compra. Mas se prepara para ler 2 páginas, jogar lá, fazer outra coisa da vida e voltar para ler isso aqui. Benza de Deus, velho. Você vai precisar de paciência. Você vai ter que ter paciência. Ou você vai ter que falar assim, eu vou ler 50 páginas por dia aí para acabar com isso aqui logo. Ou, tipo, né, você só vai vir buscar informação nele, cara, porque é desse jeito. Desse jeito. Livrinho difícil. Não, como eu disse, não pela linguagem, não pela metodologia, mas é aquilo, você lê e tá no mesmo lugar. Lê, não tem ação, não tem dopamina. Não tem gladiador aqui, velho. Não tem gladiador, cara, não tem. Bicho, não tem gladiador aqui, cara. Então, é um livro pacato, sobre terra, sobre questões jurídicas, sobre burocracia, né? E é isso. Agradeço ao meu amigo Macedão, que foi que me trouxe a informação. E é isso, tá? Então, se gostou desse vídeo, se torna membro do canal, apoia a gente aí, meu Pix, o meu e-mail tá na descrição. É isso aí, um abraço e fui.